Espírito, como já sentimos até aqui, Senhor, o Teu agir e o Teu trabalhar. Continua conosco, Pai, vai abençoando, renovando e transformando, segundo a Tua vontade, Senhor, o coração de cada vida. Que haja, Senhor, libertação, que haja salvação, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queremos louvar a Deus pela rica oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui pela segunda vez para estar ministrando a palavra de Deus na igreja do pastor Márcio Costa. Abra no livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o verso de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o verso de número 7. Como eu estava dizendo, bom estar aqui com o pastor Márcio Costa, nosso amigo, viu? Hoje e amanhã, bênção, é porção dobrada. E pastor Márcio é uma bênção. Eu também fui um desses que eu olhei, rapaz, esse camarada é louco mesmo, né? Esse camarada é louco. Mas aí Deus me ensinou que Deus gosta dos loucos, porque só os loucos que vencem na vida, né? Os maiores homens de Deus foram loucos. Lembra de José do Egito? O camarada foi louco. Mas Deus colocou ele no alto e sublime. Oh, glória. Meu Deus. Ser louco é crer nas coisas sobrenaturais. Você crê no sobrenatural, meu irmão? Você crê que essa noite Deus irá derramar hoje uma água que vai lavar a sua alma, lavar o seu corpo, que vai lavar os seus sentimentos? Você vai sair daqui hoje transformado, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor, nosso amigo. Temos aí junto, até o final, viu? Deus abençoe. Tony Tito, irmão, Tony Tito, é o Tony e o Tito. Tony e Tito. Sempre quis saber, então já está certo. Deus abençoe vocês. Eu cresci ouvindo vocês, né? E se eu perguntar aqui para alguns irmãos, quem que não tem história na sua vida com os, olha aí, com os hinos do Tony Tito? Já chorei em alguns hinos de vocês, escutando, e Deus falando comigo muito forte. Aquele hino, Os Pés Descalços, né? É um hino que marcou muito a minha infância. Então, eu gosto muito daquele hino. Deus falou muito comigo. Se eu estou aqui hoje é por causa de resultados desses, né? De homens de Deus que tem, como o irmão falou, feito hinos com letra, com Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra, é a bússola, ela é quem nos alimenta, é quem nos leva. Então, quando a letra tem Bíblia, irmão, dá certo. Não vai dar errado, vai dar certo. Que Deus abençoe essa dupla também abençoada. Prazer estar com vocês. Joel e Misael e Jonas. Joel é você, né? Joel e Jardel. Deus abençoe. Viu? Minha esposa, o nosso irmão lá, o Jackson, e a sua esposa, ali do Balneário Arroio do Silva. Vocês são a bênção de Deus. Viu? Bênção pura. Se eu não me engano, eu já vendi picolé para você. Tinha uma empresa de picolé lá no Arroio, isso acho que foi para o senhor mesmo. Deus abençoe, viu? Vocês são a bênção de Deus. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Eu também vi aqui o pastor Xando Fontoura, cadê ele? Está lá em cima. Ele passou aqui, eu olhei para a cara, ele é o clone do homem. Olha lá, está lá, Xando Fontoura. Bênção de Deus. Uma bênção do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ouvir a voz de Deus. Quem veio ouvir a voz do Senhor, diga amém. Capítulo 20, verso 7, que nos diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com a fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. É o que vai acontecer aqui, diga amém. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo
e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Até aqui você pode tomar o seu assento. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é a riqueza do Evangelho, porque este livro ele traz o registro, ele vai registrar os atos e os acontecimentos que marcaram a vida dos apóstolos. Esse livro ele conta a história, esse livro ele vai narrar as práticas e os atos dos apóstolos, e é por isso que o nome do livro é Atos, Práticas dos Apóstolos. Mas primeiro, antes que houvesse Atos dos Apóstolos, primeiro houve Atos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, todas as práticas, todos os acontecimentos que aconteceram durante o período em que a igreja primitiva estava dando os seus primeiros passos, todos esses registros estão aqui, mas sempre houve primeiro o ato do Espírito Santo de Deus. Ou seja, é o Espírito de Deus que dá o pontapé inicial, é o Espírito Santo de Deus que vai dar inauguração à igreja primitiva, ou seja, é o Espírito Santo de Deus que inaugura o livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, a Bíblia diz que em Atos 2, quando o Espírito de Deus desceu sobre a igreja primitiva, os irmãos que estavam na igreja foram batizados com o Espírito Santo, receberam ali a porção do Espírito, receberam evidências da presença do Espírito Santo, de uma tal forma que a Bíblia diz que os irmãos da igreja primitiva receberam dons de línguas, e a Bíblia vai dizer que essas línguas eram línguas repartidas como de fogo, ou seja, receberam o batismo com o Espírito Santo, falaram em línguas estranhas e também puderam falar em línguas de outras etnias, de outros povos e de outras nações. É o Espírito Santo de Deus que dá a inauguração para a igreja primitiva, e nós entendemos por dentro da Bíblia Sagrada que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o único livro na Bíblia que teve começo, mas ainda não teve fim. Ou seja, nós fazemos parte da igreja primitiva que começou no livro de Atos, mas essa igreja primitiva, ela ainda não acabou. Nós estamos aqui, você é resultado desta igreja. Ou seja, o livro de Atos ainda, poeticamente falando, não se encerrou, porque a igreja do Senhor, a igreja que foi lavada com o sangue dele, está a todo vapor e não vai parar, a não ser o dia em que Jesus Cristo romper as nuvens e vir buscar esta igreja. Aí quando a igreja subir para o céu, quando você se assentar na mesa que vai ser servida as bodas do Cordeiro, aí podemos encerrar, glória, o livro de Atos. Mas por enquanto a igreja primitiva está trabalhando afinco. Você faz parte dessa igreja, eu faço parte dessa igreja. Nós tivemos inauguração do livro de Atos, mas nós ainda não acabamos, porque é o mesmo Espírito Santo de Deus que desceu sobre aquela igreja, é o mesmo Espírito que desce hoje na cidade de Araranguá, na igreja do pastor Márcio Costa, e vai renovar a tua vida. Teve crente que entrou aqui essa noite dizendo: Deus,
eu preciso viver o sobrenatural. Deus, eu preciso viver, eu preciso ir ao terceiro céu e sentir a tua presença. E sabe o que Deus está falando aqui essa noite? Essa é uma noite de renovo espiritual, é uma noite que Deus vai transformar e renovar vidas. Você chegou aqui cabeça baixa, desanimado, mas eu vim como um profeta de Deus hoje, dizer para você, que você vai embora hoje, cantando o hino da vitória, oh aleluia, e quando você colocar a planta dos seus pés dentro da sua casa, oh aleluia, não tem demônio, não tem espírito, não tem nada que possa impedir o movimento do Espírito Santo na igreja. Você faz parte da igreja primitiva. Ora para cá, nós somos dependentes do Espírito Santo. É Ele quem dá o movimento para a igreja. Ainda que tenha cantores, pregadores, pastores que estão conduzindo esta igreja, mas a Bíblia nos diz que nós somos mordomos da obra do Senhor. Nós somos aqui, nós somos garçons da obra do Senhor. Aleluia, você é despenseiro do Senhor. Eu sou despenseiro do Senhor. Sabe quem é o despenseiro? Despenseiro é todo aquele que tem a chave da despensa. Oh glória, você tem a chave da despensa. Você pode ter acesso livre à despensa, abrir ela e se servir hoje. Oh glória, aleluia, você é despenseiro do Senhor. Você tem a palavra de Deus na sua vida. Oh glória, é o Espírito de Deus que conduz a noiva, é o Espírito de Deus que conduz a igreja. O Espírito Santo é quem inaugura o livro de Atos, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. O mesmo Espírito Santo que deu inauguração da igreja, também é o mesmo Espírito que entrou dentro do culto de reunião, uma reunião de oração. E a Bíblia vai dizer que quando o Espírito Santo desce sobre aquela igreja que estava em fervente oração, o Espírito Santo de Deus fala: apartai-vos Paulo e Barnabé para uma grande obra, uma obra missionária. Quem chama é o Espírito Santo, quem capacita também é o Espírito. É Ele quem nos dá alento, Ele te capacitou para uma grande obra, é Ele quem vai te enviar. Espírito de Deus vai dizer: apartai-vos Paulo e Barnabé. Aleluia, porque nós cremos no chamado ainda de Deus. Aleluia, nós cremos que existem cantores como Tony Tito há 30 anos cantando, como o pastor Márcio Costa que está nessa obra, muitos outros que têm a chave da despensa, homens e mulheres de Deus que tem um chamado não por conveniência, mas um chamado de Deus. Alguém que o Espírito Santo apartou, alguém que o Espírito Santo separou. Você não é alguém por acaso, você não é alguém que alguém disse: olha, quem sabe dá certo. Não, não, você é o Espírito, você é alguém que o Espírito de Deus chamou, capacitou, transformou, encheu para uma grande obra missionária. É o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai agora separar Paulo e Barnabé para a obra, também é o mesmo Espírito que entra dentro da igreja, em que a Bíblia vai dizer que esta igreja primitiva, ela era conduzida, presidida pelo pastor Pedro. Pedro, pastor presidente da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que essa igreja, a igreja que Pedro presidia, era rica. Não só rica no dízimo, não só rica nas ofertas, não só rica no movimento missionário, mas também era uma igreja rica do Espírito Santo
de Deus, de uma tal forma que os irmãos dividiam aquilo que eles tinham, o pão que eles tinham, eles dividiam com os irmãos. A igreja era rica, não tinha pobre, não tinha rico, porque a igreja primitiva ainda levava consigo a primazia, que é dividir o pão com o irmão. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que na época eles tinham o costume de vender as suas fazendas, vender tudo aquilo que eles tinham e levar para a igreja e lançar aos pés dos apóstolos. Os apóstolos pegavam o dinheiro da oferta e trabalhavam na obra, dividiam, ajudavam a viúva, o órfão, o necessitado, ajudava quem precisava, construía, e a obra do Senhor ia avante. A Bíblia vai dizer que nessa igreja, que é uma igreja rica, que é conduzida pelo Espírito Santo, existe um casal chamado Ananias e Safira, que congregam nessa igreja. Eles viram o movimento, os irmãos ofertando e Deus abençoando, vendendo as suas fazendas, levando para a igreja, prosperando a igreja, a vida dos irmãos sendo prosperada. Ananias e Safira se levantam no meio do culto e dizem: eu também quero ofertar. A Bíblia vai dizer que Ananias e Safira venderam tudo que eles tinham, vendiam a sua fazenda, venderam as suas terras. Na hora da venda, quando eles olharam o dinheiro na mão e viram que a quantia considerável, eles resolveram não levar todo o dinheiro para a igreja, mas tiveram uma segunda decisão: nós não vamos levar tudo, mas nós vamos levar só a metade, e a outra metade nós vamos guardar. A Bíblia diz que no culto os irmãos tinham pregado, cantado, profetizado, o culto estava uma bênção. Chegou a hora da oferta, os irmãos se preparam com a salva. Agora vem os irmãos fazendo a fila, contente, alegre, e vão agora colocar a sua oferta na salva. A Bíblia diz que quando chega a vez de Ananias ofertar, Ananias vem com a sua oferta, e quando ele chega ao pé do altar, o Espírito de Deus, o Espírito Santo revelou a Pedro. Nós cremos numa igreja que ainda tem revelação do Espírito Santo de Deus, porque ninguém engana quem ora, ninguém engana quem tem comunhão com Deus. A Bíblia vai dizer, meu irmão, escute. No Antigo Testamento tem um profeta chamado profeta Aías. O profeta Aías estava velho, quase cego, pendurando a chuteira, quase acabando a sua carreira profética. A Bíblia diz que uma mulher incontinente, irreverente, sem a graça de Deus, uma mulher que servia a deuses pagãos, ela agora resolve ir no profeta para receber uma profecia boa, porque ainda existe pessoas que querem receber profecia boa. Mas profecia boa só profetiza profeta de Baal, irmão, porque profecia mesmo, ela vem do alto do trono, porque profeta não se corrompe, aquilo que é para dizer ele fala, aleluia, não se corrompa com este mundo. Deus te chamou para ir na continência, Deus te chamou para fazer a diferença como profeta de Deus. Essa mulher era esposa de Jeroboão, ela vai no profeta. A Bíblia vai dizer que quando ela chega na casa do profeta, ei, diga comigo, o profeta era cego. Diga comigo, o profeta era cego. O profeta era cego, mas orava. O profeta estava velho, diga comigo, o profeta estava velho. O profeta estava velho. O profeta estava velho. O profeta estava velho, mas orava. Essa mulher, quando ela vai ter com o profeta, Jeroboão olha para tu, vai onde? Eu vou lá no profeta, porque a Bíblia diz que o menino, o filho estava para morrer, e eles precisavam ter alguma palavra de Deus, eles queriam ouvir alguma coisa, mas essa mulher só gostava de ouvir coisa boa, coisa que enche o ego, não gosta de ser criticada, não gosta de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus quando é forte, não gosta.
Mas a palavra de Deus, ela renova, batiza, transforma. A palavra de Deus renova a vida do pecador. Aleluia. A Bíblia vai dizer que essa mulher vai no profeta. Chegou no profeta, na porta da casa dele, e Jeroboão deu a dica: ei, vai no profeta, muda o penteado, muda a roupa, bota um perfume diferente, porque pode ser que o profeta não te reconheça e profetize outra coisa. A Bíblia diz que essa mulher vai no profeta. Quando ela chega na porta da casa do profeta, que ela bate, o profeta descosta virada para a porta, sem ver quem era. Ele disse: entra, mulher de Jeroboão. Rapacapa, entra, mulher de Jeroboão. Aleluia. O profeta estava cego, o profeta estava velho, mas o profeta ainda orava, tinha comunhão com Deus. Aleluia, tinha comunhão com Deus. Deus está buscando homens e mulheres que, ainda que o corpo físico esteja definhando, mas o espírito é renovado. O espírito é renovado. Ninguém engana quem ora. Você tem chamado. Oh, aleluia. Ninguém passa você para trás, porque Deus deu visão espiritual. Aleluia. Ninguém passa quem ora para trás, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme. O Senhor está te guardando dia e noite. O Senhor te guarda na BR-101. O Senhor te guarda no avião. O Senhor te guarda em qualquer lugar que você estiver, porque os anjos do Senhor estão ao lado da igreja primitiva. Glória a Deus. Comunhão com Deus. Aleluia. Ananias vem com a oferta, e quando ele vai botar na salva a oferta, o Espírito Santo revela a Pedro e diz para ele: Ananias, por que é que tu deixaste que Satanás contaminasse o teu coração e mentisse, não para mim, não para a eclésia da igreja, os obreiros, mas mentisse ao Espírito Santo de Deus?